Iniciando mais um podcast, Além da Página, hoje o assunto é sobre educação. Para isso nós trouxemos uma diretora, que não é só boa no que ela faz, mas é uma gata. Com todo respeito e brincadeira, Tamara, mas para começar descontraindo. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Além da Página. Tendo você aqui agora nessa segunda edição, de uma forma diferente, no nosso talk show. Literalmente, nós vamos de uma falar... forma diferente. Exato. Na verdade, em todos os Todos sentidos, os né? sentidos, que legal. Seja bem-vinda mais uma vez e que a gente possa trazer um pouco da realidade que você vive hoje com os supérios e conscientizar cada vez mais sobre um assunto que é um pilar importantíssimo do nosso país, pouco valorizado, Sim. como a educação, né? Lari, seja muito bem-vinda também a esse talk show. Obrigada, Rô. E vamos dar início a esse bate-papo, que tem muita conversa boa para acontecer. Tamara, para nós começarmos, nós sabemos que o Supérios acompanha bem de perto as mudanças educacionais e comportamentais de todos os alunos. Quando você olha para os próximos anos, qual que é a grande transformação que você acredita que vai de fato marcar a educação? Bom, primeiramente, bom dia, Rodrigo, Alari. Bom dia a todos. Mais uma vez é uma grande honra, né, poder estar aqui com vocês. E o nosso primeiro podcast viralizou, foi uma loucura, assim, até a minha equipe de marketing, né? As meninas disseram, falou, faça mais vezes, porque foi um boom mesmo, né, para os supérios dentro da nossa mídia, na nossa rede social. E aí, quando vocês, né, trouxeram a ideia de nós fazermos novamente, eu fiz questão de voltar, porque vocês foram uma virada de chave na minha vida. Né? Eu estava num momento ali fisicamente não legal, e o físico leva para o mental, né, que é onde a gente envolve todo o emocional, que inclusive a gente vai falar muito disso hoje aqui. E eu estava, resumindo, eu estava muito fora do meu peso, não estava feliz. E a gente fez um podcast tão legal, né, tão bacana, e eu queria apagar ele, eu queria, né, tirar ele da rede, e as meninas não deixaram, e a gente teve mais de 13 mil visualizações, e foi uma coisa, assim, muito bacana. E naquele momento eu me senti muito bem, e depois, para mim, foi uma virada de chave. Então, assim, agradeço. Tá. Legal, tá. Né, porque eu falo assim, são pequenas coisas que às vezes a gente... Porque eu falo, a gente mexe com vidas, né? Uhum. Não só eu, né, com a vida de milhares de famílias e alunos e adolescentes, mas vocês também, né? Quando vocês trazem uma pessoa aqui para dentro do estúdio, vocês trabalham muito com a motivação, com a inspiração dessa pessoa, né? Então, vocês aí do lado de vocês, vocês precisam ter em mente o que vocês vão fazer de positivo para essa pessoa sair daqui bem, né? E não mal. Porque tem pessoas que eles abrem ali um leque, né? E de repente abre uma ferida e não consegue fechar. E vocês sabem fazer muito bem esse fechamento. Então, muito obrigada. Legal, tá. Muito legal. Bom, e respondendo à pergunta do Rodrigo, né? Primeiramente, gente, assim, o que eu venho vendo e onde que eu consegui ter o Supério, ele existe há 5 anos, né? Porém, 3 anos com funcionalidade ali presencial, porque nós vivemos 2 anos em pandemia, né? E hoje, após 5 anos, o que eu consigo ver? Esses dias eu fui atender uma família, eu achei muito legal a pergunta que o pai me fez. Ele falou assim, se você pudesse definir a sua escola hoje, né? O que você fala que a sua escola tem diferencial? Eu falei, o olhar. Aí ele falou assim, sim, eu soube que vocês são muito humanizados, que vocês olham o aluno por um ser individual. Eu falei, olha, eu vou te falar um outro olhar que a gente tem. Eu falei, eu não olho a casa do vizinho. Aí vocês vão falar, mas espera aí, você não precisa se atualizar, você não precisa saber o que as escolas estão colocando, o que as escolas estão fazendo? Claro que sim. Né? E isso já chega naturalmente para a gente, porque a gente tem professores que trabalham em outras escolas e vão trazendo. Mas eu não me preocupo com a casa do vizinho. Então, assim, o que hoje eu percebo? Que as grandes escolas, né, a gente não vai falar nem... e não diminuindo, porque eu também comecei pequena, né? E hoje já estou num patamar um pouco acima, em nível de números de alunos e procura de prédio maior, enfim. E a gente tem uma surpresa aí no final. Mas... é mesmo de fazer o seu,
trabalho, Uhum. né? Então, a minha maior preocupação durante o dia não é ficar entrando em rede social e buscando, trancada dentro de um escritório, e buscando o que que as outras escolas estão fazendo. Não, peraí, o que que eu estou fazendo Sim. para os meus alunos? Sim. Né? O que que eu estou buscando para eles e a gente pode melhorar aqui dentro desse, né, aqui dentro da escola? E aí o momento que me sobra realmente, que é os finais de semana, ou é dentro de um HTPC, no final ali os professores me trazem, e aí eu quero saber, nossa, que legal, isso não é, Uhum. tal. Mas eu acho que o que mais molda essa estrutura que o Superios vem carregando e que é literalmente a minha cara, a cara da Tamara, e a cara dos colaboradores que hoje estão comigo, porque assim, também tem aquele colaborador que não concorda, Uhum. né? Que quer ver a escola diferente, tecnológica, totalmente voltada a essa estrutura, porque é o que está em evidência, que a gente vai falar depois sobre o Uhum. modismo, né? Rio Pretense tem muito essa questão de seguir Sim. moldes Moda, que uhum. não dão conta, Uhum. e aí entender, isso cabe dentro da escola? Claro que cabe, está cabendo para todo mundo, para mim não cabe. Né? Então, o que que você vê futuramente para os seus alunos, Tamara? Pessoas de bem. Hoje a nossa fala já não é mais somente em cima da faculdade. Obviamente que a gente tem um ensino médio Sim. e a gente trabalha para isso, né? Até domingo, vou até expor aqui, não sei se eu poderia, né? Mas a Larissa tem um filho comigo, né? Acho que quem acompanha aí um pouquinho da nossa vida sabe. E eles acabaram de chegar de uma viagem, e acho que o Rodrigo também está ciente dessa Sim. situação, que eu fiquei num impasse ali, se eu iria viajar com eles, né, ou se eu ficaria. Por quê? Porque nós pegamos o final de semana do Enem. Né? Uhum. Então, domingo, que eles saíram de viagem, cairia o Enem, Isso. e agora semana que vem também. E aí, pensando, né, e assim, a meninada eles querem chamar, né, então eles querem chamar o professor que é da galera, que é legal, e não que eu não confie nesse professor, senão ele não estaria trabalhando comigo. Mas eu preciso também que tenha alguém que tenha um olhar ali materno, né, que vai entender ali o momento que estou segurando o choro, o Uhum. momento que eu vou explodir, porque a viagem, ela traz muitas emoções, né, é uma viagem de formatura, um acampamento, que muitas vezes a gente não consegue proporcionar devido à nossa Sim. correria, Uhum. e também por conta de valores e porque eles querem estar com os amigos também. Eles não querem estar com o pai e com a mãe nessa idade, né? Uhum. Que é a idade aí dos 11, 12 anos, 13, 15 quase já. 15. É. E, enfim, e aí, né, escolhi a minha coordenadora, que é Os Meus Olhos, e eu tinha certeza que ela me passaria tudo. Porém, o que que aconteceu neste dia do Enem? Na finalização da prova, eu recebi uma ligação, né, até de um número desconhecido que eu nunca atendo, né? Eu falo: "Ah, você não está no meu WhatsApp", porque eu não conheço. Ainda Uhum. mais de final de semana, eu tiro mesmo para ficar ali com a minha filha. Mas como eles estavam viajando, estava acontecendo o Enem, porém eu não pensei em Enem. Na hora que tocou, eu falei: "Nossa, será que é algum aluno que está me ligando?", né? Então eu Sim. atendi na hora. Uhum. E era um aluno que tinha acabado de sair da prova do Enem. Uhum. Super nervoso, tenso, um menino, né? Normalmente a gente grande. acha que é a menina É. que tá mais frágil, e ele travou na saída da faculdade. E aí ele me ligou, ele falou assim: "Tamara, você pode vir aqui, você pode vir aqui, você pode vir aqui". E eu falei: "Calma, onde você tá? Fica onde você tá". E aí o que que eu imaginei? Eu nem me preocupei em ligar para os pais, porque na minha visão ele já tinha entrado em contato com os pais, né. E aí eu falei: "Vou chegar lá junto, né, mas vou". E não, ele não tinha ligado. E eu também não liguei, e ele estava estagnado no degrau da saída da faculdade. E aí eu fui conversando, aí ele desabou. E aí pensa, né? Eu com o meu 1,58 m, ele com o seu 1,80 m, e aí você estando. O que que ele queria? Um abraço, um afago, né? Uma palavra ali de carinho, de conforto. Porque o Enem, o vestibular, ele traz isso, né? Ele traz esse sufocamento A ali, pressão. a pressão, a tensão e a obrigação de ter que realizar, independente da faculdade que ele vai fazer, mas para ele poder mostrar para o pai e para a mãe que ele teve a capacidade. E aí a gente falando ali um pouco, conversando, ele conseguiu relaxar. Falei: "Agora vamos ligar para os seus pais?", né? Eu falei, para a gente poder conversar. Ele falou: "Não, me leva embora". Eu falei: "Ó, não, vamos ligar, Uhum. eles vão vir até aqui
e aí a gente vai conversar um pouquinho. E aí eles foram, a gente conversou. Enfim, falando isso, né, parece que durou 5 horas, mas tudo isso aconteceu em 45 minutos. Mas olha a importância, né, que a gente tem. E ainda bem que eu fiquei, Uhum. né? E ainda bem que a Bruna foi também, porque assim, por mais que eu seja a diretora do colégio, eu tenho um time ali, eu acredito, né? De conseguir abraçar e de conseguir chamar atenção e de conhecer cada um deles. Então, por isso que isso às vezes me obriga a estar presente em tudo, né, em todos os momentos. E foi isso que me fez levar a ir na viagem. Mas, ao mesmo tempo, pensando em Enem, por mais que a gente não é uma situação normal, né? Os alunos pedirem para que a gente vá até o local, eles costumam mandar mensagem, ligar, Uhum. deu tudo certo, nossa, a redação era o que a gente viu mesmo, e dar um feedback, né, logo após. Mas esse ano eu tive que ir lá, eu tive que abraçar. Né? E quantos diretores, coordenadores, eu não vou nem falar em donos de escola, porque hoje a maioria dos donos, Uhum. né, grande parte de escolas de instituição, eles não são pedagogos, né? Por isso não são diretores, eles são empreendedores, investidores, Uhum. eles são empresários, né? E quantos eu vi lá? Nenhum. O professor ele vai ali no início, porque não é nem raramente são os diretores que vão na porta da faculdade. Os professores vão ali, vai lá, boa prova, boa sorte Uhum. e tchau, né? Então e aí eu falei, Bruna, o final também é importante. Oh. A hora que eles saem, lógico que cada um sai no seu momento, então é difícil porque você não consegue ficar ali uma tarde inteira. Mas eu falei para ela, olha só, né, a importância que teve. Então, Rodrigo, o que eu vejo, Lari, respondendo a pergunta, né? Porque cabe aí, e aí eu vou definir essa pergunta Sim. com o mínimo. O que eu vejo no futuro? O que a gente continua fazendo hoje? Que é o entender, o conseguir ler, não só, né? Não é entre linhas, não. É ler o estado corporal desses alunos, né? Dessas crianças, desses adolescentes. O adolescente hoje ele acha que ele tem um empoderamento porque ele está com o celular em mão, então tudo ele sabe, tudo ele pode. Não, gente, engano nosso. Uhum. Né? Eles não sabem de nada e continuam não sabendo, né? Está ficando muito difícil porque eles estão cada vez mais dentro do mundo virtual. Então, promover, por exemplo, esse tipo de ação que nós tivemos, que foi uma viagem, qual foi o momento que eles ficaram no celular? Tiraram foto? Tiraram. Claro. Fizeram uso? Fizeram. Mas mínimo. Por quê? Porque eles foram brincar, eles foram correr, eles foram se sujar de lama, eles foram ser crianças dentro de uma idade de 15 anos. Então, as pessoas precisam parar, e principalmente as escolas, de querer fazer com que os alunos sejam adultos antes da hora. Uhum. Porque antes a gente via muito isso dentro de casa só, né? E hoje eu vejo isso forte dentro das escolas. Quando a gente tem reunião dos diretores de escola, e eu escuto alguns diretores falando, né? Poxa, aquele cara de 15 anos, aquele cara de 15 anos não teve a noção. E aí eu cheguei para ele e falei, o que você acha que você vai ser? Ele vai ser muita coisa, ele só tem 15 anos. Ele vai errar muito. A gente erra até hoje, eu tenho 43 anos e a gente comete erros. Lógico que hoje a gente comete erros, né? Não propositais, eu acredito, e nem eles, né? Mas a gente tem a consciência. Mais consciência. Exatamente. Poxa, né? Aconteceu e a gente conseguir contornar aquilo para fazer diferente, principalmente nós que somos mães e pais, né? A gente erra tentando acertar e cometemos e vamos cometer, Sim. né? Sim. Até o final das nossas vidas. Então, como você chega para um aluno e fala, você não vai ser nada, com 15 anos? Peraí, quem é você? Até porque para você ter aprendido muita coisa, você errou bastante. Muito, Sim. Rodrigo. E assim, e de todas as formas, né? E eu, falando profissionalmente, eu iniciei dentro de escola dando aula de balé, né? Que a gente estava conversando aqui, com 13 anos de idade.
Então, era uma criança dando aula para Pra outra para outras criança, crianças, né? Mas, dentro da minha casa, eu tive que ter essa transição adulta cedo Rápida. demais, Uhum, né? uhum. Porque as nossas condições não cabiam, então eu tive que trabalhar para poder ajudar dentro de casa. Lembrando que os meus pais sempre foram pais extremamente presentes, Uhum. né? E eu vi uma frase esses dias que é uma realidade, assim, né? E aí falava da mãe, mas isso eu acho que acaba para o pai e para a mãe. Pai, né? Falava da mãe, mas pais presentes erram. Uhum. Pessoas ausentes são colocadas no topo, né? Porque o mínimo que fazem as pessoas aplaudem. Para, né? Eu falo muito isso na escola. Parem de aceitar um mínimo. Parem de aceitar o aplauso da pessoa que está levantando ali a primeira vez na arquibancada. E quem te aplaude todo dia, toda hora? Né? E é mais que uma obrigação. Eu vejo que isso implica muito no papel da mulher, né, que é a mãe. Mas eu também não posso negar que, estando dentro da educação, eu vejo que hoje muitos pais Nossa. da figura masculina Uhum. estão entrando, né, pelo menos dentro dos supérios, tá? Enquanto eu escuto muito que os pais, tanto mãe quanto pai, estão saindo da escola, os supérios, eu vejo que eles estão entrando cada vez mais. E eu vejo que isso, falando em futuro, é o que a gente vem pregando, Uhum. né? E o que a gente Tá. tenta trazer é cada vez mais esses pais dentro da escola. E não mudar, não modificar Uhum. muito a tradição, a raiz do que nós aprendemos como educação. Tá, o que deixa de fazer sentido na educação tradicional, né? E o que passa a ser essencial daqui para frente? Lari, quando a gente fala educação hoje, eu não falo só no pedagógico, Sim. tá? Eu falo numa educação geral. Uhum. Né? Hoje, a escola que fala que ela só olha para o pedagógico, daqui a pouco ela vai falir, digamos assim, né? Por quê? Porque o pai ele é enganado até a página B, C, de repente, ali por uma marca, por um chamado de prédio, por uma estrutura que ele está vendo ali fantástica. Mas quando ele chega ali na página C dele, ele fala, opa, peraí, né? O que está acontecendo? Então, assim, como eu disse na resposta anterior, o Supérios ele é uma escola, a Tamara ela é uma diretora que ela busca essa tradição para dentro da escola, mas eu também vejo, né, até por isso que o meu marketing, as meninas são novas, né, para me trazer essa modernidade e me colocar um pouco mais à frente das atualizações do que os nossos jovens gostam e querem. Sim. Eu também não estou ali para fazer uma escola arcaica, né? A gente não tem ali alunos de 40, 60 anos. Eu tenho alunos de 15. Até porque essa adaptação vai ter que ser do seu olhar para eles, Exato. não deles para você. E aí, Rodrigo, de onde vem isso? De um professor que dá aula há 35 anos? Não. Há 45 anos? Não. Né? Da minha família que trabalha ali comigo? Tá, mas você acredita que o sistema educacional tem enxergado isso também? Não, Rodrigo. O que eu vejo? Eu vejo que eles estão enxergando só a tecnologia. Sim. Só o vamos proporcionar o quê? Humanoide, e eu brinco, né? Eu falo robozoide, que agora o cachorroide, porque agora estão, né, trazendo cachorros, robôs para dentro das escolas, que são os seguranças ali da frente. Isso seria legal, e é legal visualmente, e para trazer, eu vejo dentro, né, do que eu acredito, e para trazer, de repente, ali um momento de distração, Tá. né, de brincadeira, mas não para execução pedagógica ou emocional do aluno. Tá. E eu escuto, desculpa, Rô, Imagina. diretores falando, né, na última reunião que nós tivemos, que foi na segunda-feira passada, diretor falando que, nossa, eu estou pensando em substituir os professores, né? A minha visão é por estes robôs. Então, não são robô, né? Não são grandes, são robôs pequenos, mas é robô de tela, né? Que consegue transferir tudo. E aí eu falo, peraí, a gente acabou de sair de uma experiência onde nós tivemos aulas online. E aí, o que você está querendo montar? Um curso preparatório?
para um aluno de 6º ano, que seja para um aluno de 3º ano do médio. Mas quando você ouve algo nesse sentido, você acredita que ele está buscando só a questão de economizar recursos financeiros? Não, Rô, sabe por quê? Porque esses recursos são muito mais caros. Eles estão pensando, sim, vamos falar de Rio Preto, que é onde a gente vive, né? E é Tá. onde estamos, né? o nosso trabalho vai ser divulgado, Uhum. né? Tanto, a revista é muito grande aqui dentro, eu sei que vocês estão expandindo região, mas eu, Tamara, falando de Rio Preto, Certo. né? Porque se eu for buscar em outras cidades, eu vou estudar e vou ver. Mas falando de nível de Brasil, a nossa educação é muito caótica, Sim. né? Tanto que hoje, dentro de Rio Preto, nós temos mais de 100 escolas privadas particulares. Olha que bom, eu sou diretora de uma escola privada. Não, que ruim. É muita escola particular. Por quê? Porque os pais não acreditam na escola do governo, na escola estadual, na escola municipal. Então, isso acaba fazendo com que a gente... Eu, como mãe, a Larissa como mãe, você como futuro pai, não nos cabe ter que pagar escola. Isso tinha que ser oferecido, onde muitos países, eles recebem para o aluno não faltar. Uhum. Né? E aqui a gente tem que pagar para os nossos filhos terem uma boa educação. Peraí, né? O que é isso? E o que eu vejo? Que hoje a competição está tão grande, né? No nível escola, porque o que as pessoas veem? Nossa, a economia do Brasil, do país está difícil, né? Do mundo, na verdade. Tá preocupante? Está. Uhum. Está. Muito. Né? Em todos eu acho que as categorias aí. Então, as pessoas começaram a ver o quê? O que o pai não vai... Olha, eu cheguei a ouvir isso de uma escola que abriu, tanto que as escolas estão abrindo como se fossem... deixa eu ver para eu não afetar ninguém, mas como se fosse uma lojinha, não que ninguém possa abrir, mas eu estou usando, tá? Uhum. Solto aqui. Sim. Uhum. Uma lojinha de itens qualquer. Uhum. Eles estão abrindo e fechando escola. Tem uma escola aqui recente, não vou citar nome aqui para não fazer nenhuma exposição, mas que ela abriu e ela fechou em 3 meses. Peraí, né? O que passa na cabeça? Né? E esses alunos, o que você faz com Essas esses famílias, alunos? né? Com essas famílias. E aí, famílias devastadas, porque acreditaram e mães que são extremamente presentes, que foram lá várias vezes para entender se era o local adequado para levar o seu filho, e confiaram ali em algumas pessoas, e que dali 3 meses as pessoas falaram por telefone: amanhã não tem mais aula. Não, mas é só amanhã? Não, a escola não vai abrir mais. Opa, peraí, né? O que você está pensando enquanto ser humano? O que você está fazendo para essa pessoa? E aí, Rô, eu vejo o quê? Que as escolas estão criando uma competitividade de trazer mecanismos para dentro da escola, didáticas, dinâmicas, caríssimas, né? Que não é uma questão Pelo contrário, o meu investimento ele é menor, entre aspas, né? Financeiro, ele é menor, porque eu não estou gastando 200 mil em um cachorro, que é isso, né? Eu não estou gastando 400, 500 mil em um robô que vai transferir a imagem ali que a professora de geografia pode transferir. Então, eu vejo que é isso. E, assim, eles querem colocar cada vez mais coisas. E a gente precisa entender que a nossa educação não está pronta para isso. A gente precisa ensinar ainda os alunos o que é interpretar, o que é ler, o que é escrever, né? E aí eles estão tirando alunos de escolas que pensam assim, através do quê? Faz a matrícula, eu te ofereço um tablet. Faz a matrícula, eu vou te oferecer um acesso no portal YX, e porque as tarefas vão ser realizadas através dali. Legal você transferir algumas tarefas através de alguns portais, porque eles estão muito dentro, né, da tecnologia, e aí, talvez uma coisa que está desmotivada você vai despertar. Mas algumas situações, e não a todo momento. Exatamente. Mas aí em todo esse contexto, o que você, Tamara, e os supérios têm feito na prática para trazer essa inovação na forma de ensinar e aprender? Rô, vou ser repetitiva.
e vou voltar à questão da tradição. Hoje, inovação para mim, esse trabalho que a gente tem dentro da escola de olhar a fundo e de entender se o seu aluno está alfabetizado realmente ou não, se o seu aluno chega no 9º ano sabendo fazer divisão, fração, você fala, não, mas que absurdo, é o que acontece hoje. Antigamente a gente achava que era um absurdo, hoje está muito pior. Os alunos não conseguem interpretar, eles não conseguem fazer redações, né? Então, assim, é triste, por quê? Porque é só tecnologia. Então, Tamara, o que o Superius está pensando em fazer? O Superius, ele não está pensando, o Superius está fazendo. Ele continua na mesma toada que foi a intenção e a missão de quando nós abrimos em 2020 a escola, porém nós tivemos que mudar e levar para a tecnologia durante 2 anos de pandemia, foi totalmente voltado para isso, né? Porque foram aulas online, então a gente teve que buscar toda uma metodologia. E incrível e rápido. Exato, isso, e né? eficaz. Então, se a gente fosse parar para pensar, nós fomos uma das escolas dentro de Rio Preto, inclusive nós recebemos uma premiação pela Câmara de Rio Preto, de umas escolas que agiu o mais rápido possível. Aí você vai falar, nossa, Mara, então você é extremamente inovadora. Você trouxe tudo muito rápido. Eu busquei tudo muito rápido. A gente conseguiu resolver a situação ali para os 2 anos. Isso. Tamara, você ficou apaixonada nisso? Não. Credo, não quero. Fiz, farei, assim como eu busco, sempre tentar trazer o que é de melhor, mas hoje o que eu vejo, Rodrigo, que há de melhor para eles, de inovação, é o lápis, o papel e a borracha. Hoje isso é inovação. E você sabe, eu vou dar um exemplo bobo, mas, por exemplo, antes de ontem eu tive que escrever uma folha inteira. Chegou na metade eu não aguentava mais escrever. Nós perdemos o hábito de escrever. Total. E é isso que o Superius não deixa. A minha filha, ela está no 3º ano do ensino fundamental, que é a finalização de alfabetização. Ela desenvolveu um calo no dedinho, que assim como a mãe dela, né, ela quer... Que bonitinho. E a Manuela, assim, é um orgulho, não só como mãe, mas como aluna do Superius. A Manuela, ela escreve muito bem, ela entende muito bem, né? Ela conseguiu sozinha, né? Até a professora veio conversar comigo, ela falou, Tamara, eu tô assim... Porque a gente começou... Para você ver, num 3º ano, onde algumas escolas começam a implementar avaliações agora, e aí nós éramos chamadas de loucas, né? Você é a Bruna, porque vocês já começam a inserir a avaliação desde o 1º aninho do ensino fundamental. Poxa, se a gente não correr, eles atropelam a gente. Exatamente. Eles estão muito prontos. Exatamente. Você pega uma criança de 3 anos que verbaliza tudo muito bem. É uma fala até de menosprezar mesmo a capacidade deles, né? Exatamente. E eu vejo a Manuela, a professora falou, Tamara, a primeira prova que eu coloquei com um texto maior, ela conseguiu identificar que hoje, né, os maiores já sabem disso, mas para um 3º ano, para uma criança de 8 anos, ela conseguiu identificar que as respostas estavam no texto. Ela falou, a hora que eu olhei, porque ela foi a última a entregar a prova, e ela estava indo e voltando, ela falou, Manu, tá tudo bem, né? Porque você está indo e voltando na folha. Ela falou, é porque as respostas estão aqui no texto. Ela falou, então eu estou lembrando da aula e li todo o texto. Então uma criança de 8 anos conseguiu interpretar totalmente um texto que não era um texto fácil dentro de uma prova de história e fazer. Então, isso para mim... Tá, até dentro disso que você está falando, eu vou até fazer essa próxima pergunta, porque tem muito a ver com esse contexto. Então, como que você percebe o comportamento desses alunos de hoje, né? O que mudou em relação à forma de 10, 20 anos atrás? Lari, a raiz, né, do que era a nossa educação antigamente, que era escrever muito, isso. Rodrigo. Na escola você não tinha que escrever muito? Nossa. Que era escrever muito. Era aquelas lousas cheias e apagava. Lógico, gente, a gente vai mudando o sentido do quê? Né? O que não faz mais sentido? É isso. Aquelas cópias loucas, né? Então fazia, né? Eu lembro que tinha uma professora que se a gente errasse o termo de escrever,
né? Então, você tinha que escrever paralelepípedo 80 vezes. Isso não é funcional, né? A criança não vai. Ah, mas você aprende com a repetição. Peraí, não os alunos de hoje. Talvez a gente sim, né? Eles não são analfabetos funcionais, pelo contrário. Eles são muito inteligentes. O que a gente precisa direcionar é essa inteligência. Isso. É esse mecanismo que eles são muito mais além do que a gente, é direcionar. Mas mostrar para eles que a leitura, o papel... Vamos lá, o nosso 9º ano, por exemplo, hoje, né, que a gente entende que para nós... Quando você fala 9º ano, hoje? 14, 15 anos. Isso. É o Enzo. É, a sala, por exemplo, do filho da Larissa. E eu não estou falando só porque é o filho da Larissa, não, porque a Larissa sabe, acho que eu já até comentei isso no outro podcast. Essa sala que nós temos hoje, não diminuindo as demais, tá? E até estou usando para a gente poder usar o Enzo ali como exemplo. É uma sala que a gente vê de muita potência. Eles têm muito potencial ali dentro. São alunos que conversam, sim, né, que na nossa época a gente conversava, mas a gente levava reguada, a gente levava... Então, hoje a gente também transfere isso para eles com um pouco mais de leveza, né? Eu não quero robôs dentro da escola, eu quero crianças, porém eu quero que eles entendam o momento de usar a noção. Não só eles, como os professores também, né? E porque o papel do diretor e do líder é isso, é mostrar para o professor que, peraí, você é autoridade... Mas você não vai ditar, você não vai... Você vai orientar. Impor, né? O goela abaixo que a gente fala. Isso. Não, você está ali... É o mediar, né? Exatamente, para fazer mediações e orientações positivas. Sim. Vai ter momento que você vai ter que passar por um desafio de conflito. Vai, de que forma com que você vai fazer isso? É numa exposição geral à turma? Não. Retira esse aluno da sala. Traz ele para você. Rodrigo, hoje o que a gente mais vivencia é isso, é trazer o aluno para a gente. Né? Esses dias eu tive uma ação dentro da escola, só para eu não perder o foco, deixa eu voltar aqui na questão, só da gente falando da questão da escrita e de como que a gente vê né, essa atualização aí. Enquanto muitos estão trazendo tablet para dentro da escola para que eles possam fazer pesquisas, né, e de temas de redação, e aí o que o professor ele fala? E eu estou falando isso com propriedade porque os meus professores que dão aula em outras escolas falam isso. Tamara, nossa, o trabalho que vocês fazem aqui é um trabalho de chorar. Esses dias a minha secretária falou assim, lá da escola, né, eu dei tanta risada, ela falou assim, olha, Tamara, você no submundo dos professores, eu dei risada, ela falou, você tem professores que idealizam trabalhar com você. Antigamente eu não estaria tendo essa fala aqui. Eu me acharia soberba, audaciosa, né? Porque é a maneira com que as pessoas, quando escutam alguém falando algo desse tipo, vai pensar, ai, nossa. Mas né? até aí, por um outro lado, é porque as pessoas estão todas com o seu autoconhecimento ferido. Exatamente, né? Rodrigo, Total. Perfeito. Então, vá se curar, né? Eu estou extremamente curada e acho que estou no caminho certo. Então, ela falou isso hoje é quarta, né? Quinta. Ela falou isso na terça para mim. E nós estávamos almoçando juntas ali, porque a gente almoça no pátio, junto com os alunos, e no momento que dá. E aí eu falei, como assim? Né? Ela falou, não, ontem eu encontrei 2 professores e falei que eu estava trabalhando com vocês. E eles, não, para. Não acredito. E professores assim, que não dão aula 2, 3 anos. Que eu conheço até, porém, realmente a gente nunca teve a oportunidade de trabalhar junto. Né? E ela falou, Tamara, tal professor, ele tem loucura em trabalhar com você. Porque ele fala, não, quem passa pela Tamara... E professores, às vezes, são até mais velhos do que eu, né? Mas e aí, eles vão conversar com você para ir trabalhar lá? Eu falei pra Nina, eu falei, pelo amor de Deus, quero conhecer, porque se eles estão, né? Porque eu conheço em rede social, né? Em mídia, mas não conheço presencialmente, já escutei também falar desses 2 professores em especial, é uma professora e um professor, mas eu falei exatamente isso pra Marina, eu falei, olha, eu preciso conhecer, né? Porque uma pessoa que quer tanto, ela vai vestir a camisa do time de uma forma que talvez eu esteja com um olhar para um outro professor que não esteja vestindo tanto. Exatamente. Falei, quero conhecer? Sim, claro que eu quero. Né? E uma pessoa que eleva o teu trabalho, não só que te enxerga no que ele vê,
né, no que ele assiste, não no que ele presencia, poxa, Muito legal. né, eu quero muito isso, quero muito conhecer e futuramente talvez poder tê-los dentro da escola, Tá. né? Tá, agora deixa eu te fazer uma pergunta. Nos últimos anos, tudo virou aquela famosa moda educacional, né? O bilinguismo, a robótica, a IA, programação. Como que você enxerga, de fato, essa corrida da tecnologia nas escolas? Você já deu algumas pinceladas, mas eu queria que você se aprofundasse um pouco mais Sim. nessa parte. Antes de nós ligarmos as câmeras, a gente falou sobre isso, né? Sobre moda. Eu falei, nossa, é o ponto que eu quero chegar, porque inclusive, eu sou uma pessoa que escreve. Tô mentindo, Amanda? Eu tenho a necessidade de escrever. Eu sou um pouco arcaica, Tamara. Você falando em escrever, até, desculpa te Sim. interromper, mas só para a gente pegar esse contexto. Você acredita que a nossa mente, ela trabalha de forma diferente quando você está escrevendo, ao invés de digitar? Totalmente. E você deixa de criar quando você só fica digitando. Você começa a atrofiar as suas ideias, né, o seu pensamento. A minha coordenadora, ela é muito mais digital e é o que eu estou dizendo, gente, né? Eu estou falando aqui de raízes, de tradição, mas eu também não posso negar que a gente precisa buscar a questão da inovação. E volto a dizer, por que eu tenho pessoas jovens trabalhando no meu marketing? Isso que é legal. Vai trazer Porque eu esse quero equilíbrio. isso, Lógico. quero que elas me tragam Sim, isso, sim. né? Então, às vezes elas falam, não, faz assim. Eu falo, não, você vai fazer, tá bom. Oh. Né? Amanda, Então, são meninas de você 20 já anos fez? mandando em mim. Você já fez ela fazer alguma dancinha de TikTok? Sim. Sim. E agora elas estão né? Tudo que elas veem, assim, eu não consigo nem falar, de trend, né? Trend, Porque elas me isso. corrigem até no Nossa. linguajar, pelo amor de Deus. Né? Que cringe. Cringe, né? O velho, antiga, né? Nossa, não, pelo amor de Deus, você coloca aquela música, não, muito cringe, Então, tira. eu tô acompanhando também, Não, gente. e aí eu brinco com elas, né? Porque às vezes elas estão falando alguma coisa, elas, não, total. E eu falo para elas, o que é total? O que foi? Não, Tamara, total é uma maneira de falar que legal, foi legal. Eu falei, ai, tá bom. E aí, às vezes, elas mandam alguma coisa assim, a gente tem um grupo, eu fico, não, total. A gente vai ter que pegar as meninas, sabe por quê? Porque aqui na frente de vocês tem duas pessoas com mais de 80, 90 anos. Juntando. Não tá legal isso, hein? A gente vai ter que dar uma olha só, diversificada. ontem elas me pegaram de uma forma, assim, que foi... eu não sei se deu tempo de vocês verem, porque elas fizeram essa postagem à noite. Ontem foi o dia do diretor. Muito obrigada, agradeço. Parabéns! Que legal, Sim. tá? Nossa, totalmente por fora. E, Lari, é muito engraçado, assim, né? Porque quando a gente fala em dias, o que as pessoas costumam dizer? Dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, dia dos professores. Gente, isso não saiu do nada. Tem algum significado ali. Lógico que todo dia é o dia das mães, todo dia é o dia dos pais, todos os dias os diretores, os professores, as pessoas, nós deveríamos receber um parabéns. Nossa, o teu trabalho hoje foi muito legal, né? Como eu disse aqui para vocês quando nós não esperar uma data. Exato, não esperar. Para. Mas essa data, ela existe, sim, para formalizar. E vem 26 anos de profissão, né? De pedagoga, e entre ser professora, coordenadora e chegar no cargo da direção e hoje ter uma escola, eu nunca havia recebido uma homenagem. Eu sempre recebi parabéns, mas como elas fizeram ontem. Ai, que lindo. E na hora, ainda eu falei para elas, não, é muito jogo sujo. Eu estava descendo para a academia, eu falei, não vou conseguir malhar. Porque elas me pegaram de um jeito, e foi um vídeo curto, singelo ali, foi né, uma pincelada. Mas que elas fizeram, que me emocionou tanto. Aquilo teve uma importância... Eu não posso falar, eu vou chorar de novo, porque ontem eu mandei um áudio para elas chorando, porque elas não me contaram. E teve um significado tão grande para mim, foi assim, para muitos que de repente vão assistir o vídeo, depois vai estar ali postado no Reels da escola, depois vocês podem ver, é tão rápido, e para muitas pessoas assim, pode ser insignificante, né? Mas para mim teve uma importância, até pelo momento que a gente está vivendo, dessa competitividade de escolas. E aí, quando eu vejo alguns educadores ofendendo
outros educadores, ou falando dos seus próprios alunos, que na minha visão são filhos, né? Não tem como. Por que eu fiquei ali, né, durante 3 dias até eles voltarem da viagem, eu fiquei mal, até eles saírem do Enem e eu receber, porque aí eu mando mensagem para todos que prestaram o Enem. A escola ainda tem atenção e eu não quero perder. Mas quando você tiver 1000 alunos, você não vai conseguir fazer isso? Vou. Eu talvez não consiga, Tamara, mandar para todos, mas eu vou criar uma equipe que faça isso. Que eles entendam ali no domingo, no início da noite, que o esforço que ele fez ali valeu muito a pena. Isso. Né? Então, que o aluno do primeiro colegial, que foi ele prestar para entender como é, que ele me ouviu, não deixa para prestar só no terceiro. Ele me ouviu, eu falar, te ver ali, para mim foi muito importante. Né? Então, isso a gente não vai perder. Então, ontem, na hora que eu assisti o vídeo, que foi uma pincelada, e elas pegaram momentos que a gente brincando aqui no começo, né, que não estava gravando, e muitos momentos que elas colocaram ali. Você que pensa que não estava gravando. Exato! Eu falei, não? Eu falei, sujas, vocês foram sujas. Mas elas pegaram, e aí até a minha irmã, né, fez um comentário, ela falou assim, nossa, elas foram muito assertivas foi o termo que ela usou, porque elas colocaram a Tamara. Você é muito assim, tal. Essência, né? E não é porque eu estou brincando o tempo todo, mas é que o meu trabalho, por mais que eu esteja mal, ele exige que eu esteja bem. Sim. Ali naquele momento. Eu não posso atender um aluno que está mal pior que ele. Sim. Né? Ele sentar na minha sala, se eu te contar meus... Porque tem gente que é assim, né? Se eu te contar meus problemas, então... Não é uma competição. Claro que você vai ter mais problemas. Você tem boleto para pagar, você tem... E, de repente, o aluno está chorando ali de uma crise que ele teve porque a mãe deu um grito no carro na hora que ele foi descer, porque ele esqueceu o material. Mas, para ele, é o que ele está sentindo. Isso. É a dor dele, significativo, né? E como que você vai diminuir isso? E, Rodrigo, é isso que eu vejo. Hoje, a gente tem donos de escolas, empresários, indo para fora do Brasil, né? E aí eu não estou falando isso porque eu estou com dor no cotovelo, não, né? Quando eu achar que é o momento, eu vou buscar também. Mas a gente tem muita coisa boa aqui dentro para ser explorado e para ser colocado. E eu falo mais, essa educação tradicional que nós estamos vivendo, óbvio que os supérios pretende continuar vivendo. Porém, obviamente, entendendo o processo do que os adolescentes também precisam para se sentir motivados, e aí a motivação não vem só de um tablet ou de um robô, não, é da forma com que você vai transferir em sala de aula, né? E de repente trazer ali algumas aulas mas showman mesmo, show de pessoa, de personalidade, de caracterizar isso. Muitos estão indo para fora, né? Indo para a China, indo para Nova York, para trazer o quê? Tecnologia. Aí você falou da questão moda. Por quê? Porque é moda. E aí efeito manada. Exatamente isso. Um tá fazendo, quero fazer também. A gente não vai citar nomes porque nós nem podemos, né? Eu ia falar qual. Mas em Rio Preto, se você hoje me perguntar assim, Tamara, você acredita que exista uma escola que faça o trabalho real bilíngue dentro de Rio Preto? São Paulo já sim. Que né, eles têm ali até a vida, né, do paulista é diferente. Né? A Lari, que você já morou lá, né? Teu irmão mora lá, enfim. Porque você atravessa literalmente por 1h30 para levar o teu filho para a escola. Então, a escola ela necessita ser integral, porque o pai não consegue levar às 7 e buscar meio-dia. Ele já fica ali na frente da escola. É uma necessidade, né? Porque o mesmo processo ali. que ele tem, então ele precisa. Então, é onde eles colocam ginástica rítmica, eles procuram situações para que eles tenham ali. Então, muitas escolas em São Paulo ainda já acontecem. Rio Preto, não. Porque Rio Preto quer colocar o bilíngue dentro de um meio período, ele quer implantar a robótica, ele quer colocar as aulas com humanoide, eles querem um processo das 7 ao 12h30. Que hora que você vai ver
voltamos na estaca, que você vai ver o seu aluno escrevendo. Hoje eu tenho professores dentro da escola específicos para correção de redação, aonde eu consigo falar para a Larissa, o Enzo fez uma redação que hoje ele pontuou 740. Na próxima, Larissa, ele deu um salto, ele pontuou 800. Um aluno de 9º ano, Rodrigo. As escolas não fazem mais isso. Raridade. Você acredita que seria pela forma só de ter preço? Para a escola? É. Com certeza. E mais do que preço, ego. 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 Também acho que é muito mais. E é isso que me preocupa. Me preocupa não pela minha escola, porque eu sei o que eu quero e o que eu busco, e que talvez eu possa perder por um período aí alguns alunos de pais que não, nossa, eu quero tecnologia, eu quero beleza, eu quero... talvez eu possa perder, mas daqui, Rodrigo, eu vejo que daqui, não longe, tá? Não é uma situação distante. 4 ou 5 anos, a minha educação vai ser uma das mais caras dentro de Rio Preto. Porque os pais vão voltar a buscar. E não vai ser tarde para Sabe muitos? por quê? Porque os vestibulares não mudaram. O Enem não mudou. Quem quer prestar uma medicina, 50% da aprovação é redação. Hoje, se você for parar para pensar, se o Enem está mais fácil ou mais difícil, ele está se tornando, entre aspas, mais fácil para o aluno que busca, que estuda. Aqui a gente tem, né, uma jovem senhora, uma jovem de 22 anos que prestou o Enem sábado, e o tanto que ela teve que correr atrás 22. de buscar, para estudar, para interpretar, para ler, para entender o que você vai escrever ali no papel. Por quê? Porque é de uma era digital. Né? E o trabalho dela é esse, é o tempo todo digitalizando. Isso. E o que ela teve que fazer? Ela teve que parar um momento da vida dela para voltar a escrever, né? Porque a redação dela era escrever. Ela precisa ser interpretada. E a interpretação na nossa vida ela é tudo, né? Você vai saber matemática, você vai saber química, você vai saber física, se você souber. Tem uma das escolas em Rio Preto que se diz bilíngue, que a prova de matemática é em inglês. Oi? Exato. Aí eu pergunto, como assim? Hoje, dentro da minha grade, do Fundamental 1, até o Fundamental 1, porque eu vejo que é a base maior, e tudo vai mudando na cabeça da gente, né? Eu achava que, assim como vários pais, que a base, não, eu vou colocar meu filho na escola particular quando ele for para o 6º ano, que é a nossa antiga 5ª série. Né? Eu vou colocar meu filho, não, quando ele for para o médio. Né? Hoje, não. Hoje, o pai que me procura, eu falo, que hora é o momento? É agora. É agora. Isso. O seu filho tem que entrar agora. Por quê? Porque a base é a que dá o formato de tudo. Então, hoje, as salas que têm mais aulas de inglês são os menores. Tá. Então uma mãe falou esses dias para mim, Tamara, como você é boba, fala que a sua escola é bilíngue, porque você oferece uma carga dobrada do que as escolas que não se diz bilíngue oferecem, porque elas oferecem só a carga obrigatória de diretoria de ensino. Eu falei, não, mas eu não sou bilíngue. Não sou, exatamente. Eu tenho um ponto positivo, eu ofereço aulas a mais, mas eu não sou bilíngue. Porque o ser bilíngue é trabalhar o inglês exatamente em todas as áreas, mas trabalhar muito bem. Nós temos crianças que não conseguem lidar nem com o português. Imagina o inglês. Que dirá o inglês. Aí você recebe essas crianças dessas escolas de marca grande, bilinguística, vou até falar errado porque é errado, né? Nem existe esse termo, bilinguística, né? na questão da língua, da linguagem, que não conseguem lidar com o português e nem com o inglês. E aí uma criança que está lá no 8º ano. Tá tarde, Rodrigo. Sim. Né? E aí você me disse se eu acho tarde para daqui 4, 5 anos. Eu acho triste para os pais que estão buscando isso, né? E estão se envolvendo com essas situações, porque, de verdade, assim, não vê... o governo, e mesmo a gente sendo escola privada, a gente precisa seguir algumas diretrizes do governo. Então, assim, o governo mesmo, eles passam muitas coisas para a gente que nem eles têm
a noção do que realmente eles Sim. querem, né? Então, quando foi falado que o ensino médio seria modificado por áreas, aconteceu? Eu lembro que na época minha coordenadora ficou louca, começou a estudar, eu falei, a gente tem que se atualizar, a gente tem que estar por dentro do que está acontecendo no mercado, mas a gente não vai mudar. Se o tempo que a gente tem são 2 anos para implementar isso, a gente vai fazer no último minuto do segundo tempo, porque isso não vai acontecer. Não tem como você dar... Como que eu chego para um Enzo, que por mais maravilhoso que ele seja, que tenha uma educação e que tenha ali a presença de vocês e a instrução, eu chego para ele e falo, Enzo, vamos lá, primeiro colegial, o que você quer aqui? Você quer humanas ou você quer parte das exatas? Mas eu acho que eu vou fazer administração. Tá, então... Mas a administração você vai precisar ali das 2 áreas. Na verdade, tudo você precisa de tudo. Quando eles falam, por que eu estou estudando isso se eu nem vou fazer isso? Eu não vou precisar. Em algum momento ali você vai precisar. E aí, quando eu falo para eles, eu falo, gente, para de pensar só em vestibular. O que vocês querem ser enquanto cidadãos e enquanto profissionais? Tá. Né? O que eu quero me tornar como profissional? Eu quero saber falar de tudo isso, né? Respondeu, então. Respondeu. Eu tô falando aqui, Rodrigo, aí eu fico aqui, ó. Eu não sei se o Rodrigo ele tá me olhando para tipo, né? Ou Não, continuo. Tô prestando atenção, porque... Fala pouco, Não, quase porque não envolve. assim, ela é exatamente essa Gente, palavra, é que assim, falar da educação você vai envolvendo, vai mim... falando, vai puxando um ponto. E... Mas então, acho que você falou super disso, mas acho que é importante da gente dar uma enfatizada. Então, essa questão, robôs, laboratório digital, inteligência artificial, Sim. Qual que é o limite saudável? Quando a gente acompanha, né, quando a gente acompanha, eu acho assim, o saudável é até onde isso está sobre os nossos olhos, o nosso olhar. Não só dentro de casa, mas dentro da escola. Vamos falar de escola. Né? Eu não vou criar uma sala aonde eu vou falar para eles, vocês têm olhar... Porque as escolas começaram a fazer isso também, tá? Dentro do seu cronograma, eles terão horários livres. Dentro de um meio período. A gente não está falando de período integral. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma escola que grande parte das crianças são integrais. Eu comecei com 10 alunos integral, hoje eu tenho 60 alunos integral, de alunos de integral. E que é muito bom, Lari. Sabe por quê? Porque são alunos que eu sei que se forem para casa... Hoje a minha escola ela é dividida em 50% alunos atletas, glória a Deus, glória. e 50% alunos que seriam tela, mas que são integral. Então eu tenho basicamente uma escola, digamos que... Não vou ser tão audaciosa em dizer perfeita, mas dentro do padrão que eu desejava muito, almejava muito. Por quê? Não, gente, então você não tem nenhum aluno que é tela? Tenho. E é muito problemático. Não o aluno, a problemática da situação ali. Porque ele se incomoda em estar em sala de aula. Né? Tamara, onde você tem a percepção disso? No próprio... E aí começar a suar frio e dar... Por quê? Porque é um vício e ele precisa usar aquela droga logo. Se munir daquilo. Que é o quê? Gente, eu já vi situação de mãe entrando, buscando o filho no portão, já com o celular assim. Pelo amor de Deus, não me dê trabalho. A mãe já com o celular na mão para dar para o filho. E numa situação dessa que você vê o aluno, o que você faz? Rodrigo, primeiro de tudo, hoje... É mais fácil você acessar o aluno do que os pais, infelizmente. Eu acho que depois da pandemia, isso já acontecia, mas porque hoje a nossa geração, não estou falando a geração dos nossos filhos e dessa idade hoje, a nossa geração de 40 a 50 anos, nossa, não sei se o Rodrigo é muito mais novo que a gente, estou enquadrando ele no 40 mais. Eu tô no 30. Ok. Gente, é mentira. E aí eu acho que essa nossa geração, a gente quis andar rápido demais, né, para suprir essa necessidade para eles e acabamos errando ali em alguns momentos. E com a vinda da pandemia, os pais, ao invés de eles entenderem e terem a percepção do quanto isso estava fazendo mal,
muitos pais acharam aquilo ali como o resolver o problema. Nossa, que bênção. Eu não preciso. Eu tô falando que eu escutava muito isso. Hoje diminuiu. Então, assim, nossa, que bênção. Ai, Tamara, não pede pra ficar indo em shopping no final de semana. Ai, não pede pra trazer amigo em casa. Peraí, não brinca então, né? Teu filho não tem vida. Ele vai pra escola só, ele chega, ele fica em tela, ou ele não estava indo pra escola, ele ficava em casa o dia todo. E aí, quando ele pôde sair, voltar para uma movimentação humana, se relacionar, né? Dentro de uma sociedade, eles estão achando ótimo porque eles não precisam, porque eles estão cansados, porque nós somos de uma geração que trabalhamos demais, né? Nós tínhamos mães, eu pelo menos, por mais que a gente teve uma infância muito humilde, a minha mãe é da época da mãe que cuidava dos filhos e da casa. E o pai trabalhava. E o pai trabalhava. Hoje não, nós somos mulheres que vamos para a rua e trabalhamos tanto ou mais que muitos dos pais, né? E desculpa, Rodrigo, mas não, aqui é uma realidade. Você tem. E aliás, esse estúdio está dominando. Você tem, né? Uma parceira. Está dominando. Desculpa, viu, Rodrigo? É bem isso. Você tem uma parceira mulher, né? Então você sabe e que trabalha ali tanto quanto você. E aí eu costumo dizer, né? E aí você vai para casa, você tem o teu tempo de fazer a tua academia, e ela chega em casa, ela tem que pegar o filho dela, ela tem que ver, e ela tem que ver material, e o que você tem, por que você tá mal. Então, né, a mulher, ela acaba tendo esse papel a mais ali, porque eles acabam nos recorrendo, mesmo o pai presente. E eu vejo isso, assim. Então, quando eu começo a perceber, então, primeiro eu vou no aluno e tento entender, poxa, é tela. Partindo disso, eu vou para os pais. Então, a primeira coisa que eu ofereço, eu parei de tentar normalizar o que não está normal, né? De achar que eu transferir algumas sugestões para os pais iriam acontecer. Porque não acontece. Ele vai te ouvir, ele vai falar, tá bom, não, a gente vai tentar sim, a gente vai buscar, e ele não vai. Então, eu já começo assim, ó, vamos deixar o dia inteiro na escola? E eu tive situações de fazer o aluno passar, literalmente, por um período ali de abstinência. Tamara, mentira. Real, gente. Dele sofrer, dele chorar à tarde, mas um choro doído. Difícil. Por quê? Porque ele estava longe de tela, seja game, ou seja celular, né? Sofrendo e odiando e chutando porta da escola, porque queria ir embora. Isso é um período de abstinência, né? Quando você leva lá para a clínica de reabilitação, seríssimo, né? A gente já hoje diminuiu, graças a Deus, bastante isso. Mas a gente passou por isso pós-pandemia, com alunos novos e alunos que eram meus, que eu não estava reconhecendo. Então, os supérios, apesar de a gente ter um espaço menor hoje, a gente está buscando espaço maior, porque a minha família é uma família de esportistas, né? Ou seja do futebol, seja da bola queimada, seja da dança, seja nós somos uma família que a gente é muito ativa dentro, nós não somos sedentários, né? Eu fiquei por um período aí, e aí vocês me resgataram. Mas e eu vejo a importância, né, disso. Então, eu tenho essa consciência, tanto corporal quanto emocional, de que o esporte ele faz a diferença. Muito. E eu tenho alunos brilhantes dentro da escola, não só pedagogicamente falando, mas na forma de ser, né, de se doar, porque são alunos, crianças de esporte. São alunos que saem da escola e têm o seu momento, sim, de ter o seu período livre, aí eu concordo, e de poder fazer a sua tarefa, mas de ter um condicionamento. Sim. Né? De poder extravasar tudo que ele está vivenciando, porque eles passam por fases hormonais o tempo inteiro. Então, nós precisamos extravasar. E eles também, e eles mais do que a gente, eles necessitam mente e corpo. Então, o momento que ou seja, estar integral dentro da escola, ou seja, ir para o esporte, por isso que a gente
fica tanto, e aí eu posto foto, eu remarco, ganhou medalha. Então ali eu tenho, né, eu tenho uma judoca que vai disputar agora nível de país. Não é nível regional, nem estadual. Eu tenho uma menina da natação, então a gente não está falando só de futebol, só em grupo. Eu tenho uma menina da natação que ela está num 6º ano, que ela está já decolando. Agora ela vai também disputar na Argentina. Que legal. Que legal. E aí a gente, sabe, vibra. E aí quando eles ganham a medalha, a gente faz com que a gente pede para levar para a escola, para mostrar, para levar. Porque você contagia também os outros, Larissa, né? vamos pegar o Enzo, que é um garoto ali do futebol, super. O Enzo, ele entrou numa sala de grande parte de crianças sedentárias, que não faziam parte do esporte. É legal você trazer esse exemplo, muito legal. Sim, e como o Enzo é um menino legal, um menino que lidera, um menino que tem essa... Eles começaram a buscar. É verdade. Opa, peraí. Né? Então, teve uma liderança positiva. E aí eu tive um caso de uma mãe que é até muito próxima da gente, que ela falou, Tamara, nossa, ele não gosta de futebol, ele não gosta de nada. E você fala tanto isso da importância. Eu falei, tá, e ele não gosta de um tênis de mesa? Pois é. É um esporte. Ele não tem... Gente, nós recebemos um aluno de São Paulo que eu nem sabia dessa modalidade. Eu não sabia. Às vezes vocês já sabiam. Eu não sabia nem que tinha competições de badminton. Vocês já ouviram falar? Já. Lari, já ouvi falar, né? Sabia que era a raquetinha ali junto com a bolinha, que era a raquete mais fina, mas eu não sabia que tinha competições. Pois é. Ele foi medalhista de ouro já. Como não levar isso para dentro da escola? Fui lá e comprei kits de badminton. Para quê? Porque aí ele começou, ele é muito tímido, e aí ele não estava se integrando. Só, né? E aí eu falei, como eu vou fazer esse menino se destacar? Dentro do que ele é bom, ele pode O que ele começou a fazer? Agregar outras pessoas. Quieto, calado na dele. Um dos nossos monitores, que é o Leonardo, né? Que super recreação ali. Eu falei, Léo, comprei, começa a chamar ele para jogar com você no intervalo, para as crianças começarem a ver ele. E aí começou. Agora ele já está o popular, já se desenvolveu. Lógico, ele ainda tem a característica da timidez que é dele, né, da personalidade dele, mas ele está feliz. Então, para mim foi nossa, uma coisa assim incrível, porque quando a mãe dele foi falar, Tamara, ele não está querendo ficar. Eu falei, mas espera aí, por quê? Não, ele ama os professores, tá? Alguém da sala tá... Não, é ele mesmo, ele tem esse problema de conexão. Até eu levei ele para o esporte, ele se encontrou no badminton, mas assim, até mesmo com os colegas do esporte, lá em São Paulo ele não tinha essa relação. Aí eu falei, não, né? E eu comecei a maquinar, não, o que eu vou fazer? E aí você fala, nossa, mas era uma ação tão simples, né? Era só você fazer ele realmente jogar. Mas quando você tá ali envolvida, você pensa em mil situações para poder associar ele dentro do grupo ali, né? Conectar ele. E aí foi a forma com que a gente viu. Então, assim, agora os meninos chamam ele, né? O cara, vamos jogar comigo. Vocês fizeram uma outra ação também, que eu acho importante da gente falar aqui, até com PlayStation dentro do pátio. Exato! Né? Então, tá, a gente fala de tecnologia, tá, tem como usar, né? Vamos usar, então, nós temos um professor, que inclusive foi o que foi viajar com os alunos, o Geeks, que ele tem um grupo que eles são também, jogam aí campeonatos nacionais de LOL. Tá. Né? Que é aquele jogo de LOL, o Enzo já deve ter passado. Agora já tem outros nomes já, né? Não vou também passar vergonha. Altas competições aqui, também. Não, gigantesca. Sim. Hoje virou uma profissão. Né? Tem jogadores que ganham valores exorbitantes jogando LOL. Sim. E aí, uma vez, eu falei, vou parar e vou assistir. Fui assistir um campeonato. Gente, era o Eminem fazendo a abertura do campeonato. Simples assim. Que você fala assim, deixa eu ver essa. Era um negócio gigantesco. Extremamente riquíssimo. De uma proporção, enfim. E aí começou-se a caracterizar, então, LOL, aí veio a pandemia, então eles começaram, e aí, lógico, vira o vício do game, né?
E aí eu falei pro professor que é envolvido nisso, eu falei, Gui, de forma que a gente pode trazer isso, aí a gente entra na internet saudável, no jogo saudável. Proporcionar isso para eles e mostrar. Ele falou, Tamara, vamos começar a trazer para dentro da escola. Não a todo tempo, vamos promover momentos. Então, assim, não que o Superos não tenha nada. Nossa, isso foi sensacional. Você quer só que eles fiquem plantando cenoura no chão? Não! E outra coisa que é importante deixar claro aqui também, né? Não foi uma ação também só para 9º ano, por exemplo, que é o caso do meu filho. Não, foi uma situação para todos. Então, era do 9º ano contra, entre aspas, o do 6º que ou depois do 7º. foi contra o 3º do médio, né, para não ter essa coisa. E aí virou uma torcida, porque vocês fizeram isso no meio do pátio. Não, e lindo, Lari, porque assim, os pequenos, né, então, chegando nos meninos lá e falando, nossa, né, eu sempre cito o nome do Enzo para a gente não citar outro nome, e de repente essa entrevista aqui, então vou citar sempre Enzo e Manuela, mesmo que não tenha sido com eles. Mas assim, de chegar e falar, nossa, esse é o Enzo, esse que é o Enzo do 9º ano, e aí o Enzo passar, o Enzo já faz isso por si, né? Mas de passar com os meninos do 1º aninho e bater mão, e aí, cara, e aí eles, nossa, o Enzo que ganhou o LOL naquele dia. Isso. Então a gente promove sim ações, mas que virem ações positivas e não viciantes e vá para um termo negativo. Né? Que nem o Gui, ele até tem alguns alunos que fazem parte da equipe dele, que é essa equipe nacional. E aí eu falei para ele, então tá, porque ele, né, tudo ele vem pedir permissão. Agora ele tá com um grupo de vôlei masculino. Porque é mais a vibe dele, né? Não é futebol e tal. E aí a gente está procurando quadras e eles estão indo jogar. E o ano que vem é um projeto que a escola vai fazer, até porque a gente vai começar a participar dos interescolas, não só dentro de Rio Preto, mas regional, com as áreas que a gente tem, futebol, né? O que a gente consegue proporcionar ali. O vôlei e a própria bola queimada. Quem levou a bola queimada para dentro dos supérios foi a minha filha e a minha sobrinha. Que era uma coisa que eles não faziam. Nossa. E como elas começaram a desenvolver isso dentro do clube, e aí para elas foi de uma garra e de uma motivação, elas começaram a pedir para o professor de educação física desenvolver, e aí o monitor, agora eles já fazem time. Legal. De bola queimada. Então, assim, eles nem é difícil eles pedirem, né? Então, assim, é difícil ter uma tarde de cinema. Nossa, mas não é legal? Antes era uma situação que eu via que os professores sentiam como um alívio, principalmente os professores de integral. Ai, nossa, sexta é tarde de cinema, ufa, né? E aí... Vou descansar um pouquinho. Começou a ficar o quê? Cansativo, chato. Quando chegava sexta-feira, muitos alunos começavam a chorar, pedia para a mãe buscar, ou já combinava para a mãe buscar, porque ia ter o cinema e eles não queriam ficar. E eu falei, parou. Agora, quando tem, às vezes, é muito legal. Porque não tem mais. Então, tudo que se torna uma rotina que não seja ativa, fica chato. Exato. Tá, se você pudesse deixar um conselho para quem ainda acredita que escola boa é só conteúdo, qual seria? Primeiro de tudo, Rodrigo, escutem o seu coração. Busquem a escola, independente de qual seja. Que você entre, que você sinta. As pessoas perderam o hábito de sentir, de entrar e sentir. O que esse local ele está me proporcionando? Hoje, a hora que vocês me falaram, mas não vai ser aqui, vai ser ali do lado, eu tenho esse desafio comigo de sensibilidade. Não, eu sou muito a favor de mudanças, mas eu quero conhecer antes. Você precisa se sentir preparada. Exato. Apesar de eu ser muito pronta para tudo, eu preciso sentir. Né? Então, tudo na minha vida é sentir. Então, eu não consigo dar um conselho diferente disso. De ter essa sensibilidade. Pedir para que os pais voltem um pouquinho naquela ação de chegar e ao invés de perguntar o que tem... O que tem? É bilíngue, tem robótica, tem... O que vocês proporcionam? Não é o que tem, o que vai ser. Ou de que forma vocês podem transformar ainda mais a vida do meu filho. Sim, e aí a gente vem naquela coisa clichê, não é ter, é ser. Eu quero que eles sejam.
Porque ter, ele já tem, de uma forma ou de outra. Seja pelo pai, ou seja pelo que eles vão buscar, ou seja pelo que a gente vai fazer. Sintam, né? Sintam essa vontade de querer deixar o seu filho ali. Sinta segurança, né? Eu falo isso como diretora e principalmente como mãe. Hoje eu vejo que muitos pais, e isso me entristece, e aí quando o pai chega para falar comigo e eu sinto ele frio, porque ele só quer saber o valor e ir embora. O que está dentro do pacote, né? Eu, ano passado, eu fiz matrículas só pelo telefone. Porque, de repente, a Larissa... De repente, não. Foi o que muitas coisas aconteceram. Então, um exemplo. A Larissa, enquanto mãe, falou de mim, falou da escola, né? Falou do nosso processo. E aí, a mãe ligou. Não, eu confio super na Larissa. A Larissa falou super bem de vocês. Só me manda o Pix. Consegue algum desconto? Não consegue? Tá bom? Tá. Eu fui conhecer a mãe. Já tinha começado as aulas. Falei pra Bruna, eu não quero isso. Eu não quero mais isso. Seria muito mais prático? Opa! Muito mais. Isso te tira um tempo gigantesco, principalmente comigo, né, que falo. E aí, nesse momento, você já consegue ter a percepção de que também a tua escola não vai ser para todos? Claro. E também sei que a minha escola ela vai ter um processo de crescimento um pouco mais demorado, mais concretizado. Eu sei como esse aluno ele vai sair dali. Eu não estou só formando um número. Eu não vou só parar de ganhar dinheiro da Larissa daqui a alguns anos. Eu vou formar um cidadão de bem. Sexta-feira passada, eu estava em um casamento. Eu sei que era para ser a fala final, mas eu acho que cabe muito nisso. E eu não lembro mais. E eu estava de costas, sentada na mesa, e chegou uma aluna, e eu tô seguindo ela, né, já faz um tempo já, e ela chegou assim em mim, bateu no meu ombro, aí ela falou assim, ó, o seu terror tá aqui. Ela brincou comigo, porque ela me deu muito trabalho. Ela foi muito desafiadora comigo, mas muito. E eu tinha acabado, Larissa, de assumir a coordenação de um ensino médio, que eu nunca tinha trabalhado com ensino médio. Porque, gente, é muito louco. Assim, não era como diretora ainda? Não! Nossa, e eu nunca tinha trabalhado, Lari, porque, assim, uma coisa é você trabalhar com educação infantil. Uma coisa é você trabalhar com fundamental 1. Uma coisa é você trabalhar com fundamental 2. Completamente diferentes, né? E, assim, por mais que sejam meus uma vida inteira, eu não vou nem falar de alunos novos. Não, só um parênteses. Ela é evidente. Ela é totalmente evidente. Não, eu falo pra ela, escuta o que eu tô te falando. Amiga, eu preciso conversar com você, tá bom? Vou. Ela só vai olhando assim. E vai. Então, é isso que mesmo, essa situação sabia, né? E aí, e eu tinha acabado de entrar, e ela entrou comigo, e aí e ela me desafiava tanto. Mas ela foi tão necessária para mim naquele ano. Teu crescimento, né? Porque ela me desafiou tanto a não desistir. Não só ela, como parte da turma dela. Eles foram uma turma muito desafiadora. Olha só. E eu saía chorando algumas vezes, eles me faziam chorar. E me sentir pequena profissionalmente, porque pequena eu já sou, né? Mas eu sou muito grande, né? Eu falo, eu não consigo. Quando eu vou chamar a atenção de um aluno enorme, eu não tô nem aí, porque eu sei que eu tô 3 vezes maior que ele, né? Que eu sei que eu vou chegar ali no ponto. Mas, e de chorar, e de pensar em não voltar no outro dia. Mas eles foram tão necessários, e eu falei isso para ela, eu falei, Mari, eu tô até citando o nome dela aqui, né? Porque ela virou uma empreendedora. Ai, que legal, gente. E ela tá com uma loja até perto da gente, da escola. E aí eu falei, nossa, eu preciso ir lá conhecer. Ela falou, não, você vai conhecer o meu novo local. Ela tá triplicando a loja dela. E aí eu comecei a chorar ali no casamento. Não por causa do casamento, por causa dela. E aí ela também se emocionou. Do meu terror, era por causa do meu terror. E aí ela também se emocionou, porque eu virei para ela e falei assim, você é a prova viva de que nós precisamos confiar em crianças, adolescentes, em pessoas.
Falei, porque você teve uma transformação, Mariana, porque eu só conseguia pensar, gente, o que eles vão ser? Porque eles saíram do 3º colegial, rodando, birita na formatura, eu falava, meu Deus, o que vai ser deles? Sem noção do que eles seriam. Alguns se formaram, outros não, mas são grandes empreendedores, são grandes seres humanos, né? E aí ela falou assim, nossa, Tamara, não, você vai ali comigo na minha mesa? E eu falei, vou. Eu falei, Matheus tá aí, porque era o irmão dela, também estudou comigo. Aí ela falou, não, a minha mãe. Ela falou, e a minha mãe, ela está morrendo de vergonha de vir te falar oi. Porque ela falou, Mariana, eu não vou. O trabalho que você deu pra Tamara. Eu lembro a cara dela na formatura. E aí eu cheguei nela, né? E aí eu falei tudo isso da Mariana e ela também, ela se emocionou, né? Ela falou, Tamara, olha, é verdade. E eu nunca esqueço um dia que eu cheguei pra tirar ela, porque eu falei assim, olha, eu vou tirar ela porque eu não aguento mais ser chamada aqui, eu estou com vergonha de você. Eu falei, eu não te chamei aqui pra tirar ela. Eu te chamei aqui para ver como juntas a gente vai conseguir fazer a Mariana acreditar que ela tem potencial. Porque na cabeça dela ela não consegue aprender, então ela vai zoar para tentar chamar a atenção de algum lado. Sim. O que a gente vai conseguir construir na Mariana? Ela falou, e você não me deixou tirar ela. Ela falou, mesmo com todo o desafio que ela te dava diariamente. Ela falou, então, eu só tenho gratidão por você. E aí ela postou uma foto, e ainda ela até escreveu na foto, o terror da diretora, mas eu amo ela. Nananã. E aí eu postei um textão também para ela, enfim. E até falei dessa questão de mídia. Eu falei, olha, pare. Eu falei, eu sei que você precisa de modelos. E aí vem fala de Larissa, com fala de Rodrigo, com fala de Nanda e de Amanda. Porque vocês falam muito isso pra mim, né? Apareça, você precisa aparecer, você transmite muita verdade. E eu usei exatamente isso pra ela. Eu falei, ó, eu sei que você precisa de modelos, inclusive suas modelos são belíssimas, eu falei pra ela, mas você, Mariana, né, porque a gente costuma ouvir, principalmente perto do filho ali, né, eu vou passando ali às vezes o Instagram, o TikTok e tal, o TikTok eu tô tendo que entrar agora, porque eu não era do TikTok, e aí elas estão me fazendo ver. O Instagram sem áudio, né, porque de repente a Manuela tá pegando no sono, e aí eu tô ali, e aí eu falo pra ela, você é a pessoa que me faz ligar o áudio, porque eu quero te ouvir. Eu quero ouvir o que você tá transferindo da tua semijoia. Sim. Que lindo. Porque a forma com que você fala, você não tá vendendo só uma semijoia. Você tá vendendo um propósito, um look, um porquê que a mulher vai se sentir mais empoderada usando isso. Eu falei, então use você. E é tão louco isso que, assim, aposto que agora tudo que você vê de semijoia, você sempre vai lembrar dela. Muito! Não, muito! E eu falei isso pra ela, eu falei, olha, eu printei várias fotos suas na época do rodeio, eu brinquei com ela, porque eu tô fora né, dessa área, nunca mais, depois que pari, nunca mais vivi, né? Mas assim, não tinha ido mais, e esse ano eu ia, porém a Manuela acabou ficando doente, e aí nós vendemos. E eu falei para ela, eu printei 2 looks seus, porque uma senhora que ia para um rodeio, eu fui lá e eu queria utilizar as peças que você estava utilizando, mas eu não sei se caberia. Ai, que legal. Dentro da minha personalidade e da minha idade. Sim. E aí ela falou, para! Ela falou pra mim, para! Ela falou, Tamara, eu tô com a loja há tanto tempo. Ela falou, nunca ninguém me falou isso. Eu falei, então, ouça. E comece. E aí, essa semana, ela iniciou um dos vídeos dela falando que sexta-feira ela havia me encontrado, então que ela vai começar a aparecer mais. Ai, que legal. E que ela vai... E é isso, gente. Eu falo que ser educador, né, é transformar realmente vidas, assim. É trazer para cada um deles o potencial que eles têm. E a gente falando de escola, parece que eu não estou presa ao pedagógico. Claro que sim. E o meu pedagógico é muito bem desenvolvido. Então, eu estou tão segura em relação a isso, tão ciente do o que a gente oferece como estrutura acadêmica ali, ela está tão dentro da base, né, para eles aprenderem, que eu vou atrás de todo o restante. Sim. Que é o ser, Sim. né? Que é a potencialização, que é o poder se enxergar, que é... não vamos longe, Lara, esse ano, né? De um amigo que entrou na sala do Enzo. Nossa.
Inclusive, no momento que você estava falando aqui, eu queria muito, Né? porque eu acho que é exatamente a pessoa que eu estou pensando. Um aluno que traz um laudo, sim, mas que, muito mais do que esse laudo, né, que ele recebeu, ele não tinha olhar da família, ele não tinha uma positividade da família. Ah, ele tem um laudo X, ele é assim, ó, mas você fale isso e faça isso dentro do que é o seu laudo. Tá. Você não pode mais do que isso. E aí, quando ele tem, sim, muita dificuldade, às vezes ele tem sono, porque ele toma medicações fortíssimas, mas a forma com que a sala abraçou, né? A forma com que a escola começou a mostrar para a família, não, eu não vejo teu filho assim. Não, você está me falando de outra criança. Aqui dentro da escola, ele é assim, porque ele é. Por quê? Porque ele, além da... E isso eu vejo que os alunos conseguem aceitar porque, obviamente, tem uma boa educação de pais, né? Excelente educação. E pela orientação que a gente transfere. Então, lá no início, quando ele entrou, eu já entrei na sala e falei, ó, é o seguinte, vocês vão ter um desafio esse ano, que é receber um amigo assim, assim, assim. Eu preciso que vocês estejam abertos para ser assim, assim, assim. Quero até parabenizar a Larissa aqui, a gente já falou isso para ela, mas o Enzo... agora eu não estou usando o nome do Enzo fictício, não, é real. O Enzo foi um dos meninos, né, Larissa, de um dos amigos que abraçou e acolheu demais. E ele não iria participar da formatura agora. E aí eu falei para a tia, como não? Ah, ele vai. Ele vai porque eu estou pedindo para você levar. Eu pago para ele ir. E aí não é uma questão assim de eu pago porque eu sou poderosa, porque eu tenho dinheiro e, né? Mas é para que ele se sinta não, pertencente. Exato. Porque eu sei que ali tem uma ação, uma questão toda familiar. Mas eu falei, você já não vai? Né? Até porque a tia trabalha comigo. Vai porque vai estar trabalhando. Então, quem trouxe ele para cá foi você. Você teve esse olhar de conseguir ver a necessidade dele. Então, vá você com ele. Sim. Leve ele com você. Você não vai precisar ficar cuidando lá, porque ele vai estar com os amigos dele. Sim. Então, ele precisa. Ele não pôde ir para a viagem. E aí, olha a fala dele, né, para a tia. Eu não vejo a hora que meus amigos voltem. Para saber de tudo que aconteceu. Eu estou muito ansioso para abraçar, para ter, porque ele estava sentindo muita falta. E foram o quê? 2, 3 dias sem aula, né? E aí... Desculpa, gente. Tem isso mesmo. É que falar de educação, para mim, é uma coisa que vai muito além. Eu não diminuo a profissão de vocês, nem de vocês, nem de ninguém. Quando eu falo que o trabalho que a gente tem, ele está no topo da montanha, é porque ele tem que estar. A gente não lida com vidas adultas, né? Não que a gente possa sair falando o que a gente queira para qualquer um, mas a gente lida com seres que estão em fases de crescimento de caráter, de índole. E eu sei que muitas vezes o papel ele é feito totalmente dentro da escola. E eu falei isso ontem para a Bruna quando ela chegou. Eu falei, olha, obrigada. Obrigada por ter topado ir. Obrigada por ficar, porque ela falava assim, saldo do dia, né? E me mantinha informada. Ela falou, Tamara, porque eu sei que você é louca, né? A gente brinca disso. Mas não é loucura, é preocupação, é medo de que não haja mais escolas ou diretores. Né? Eu não estou dizendo que eu sou a única, graças a Deus não sou, conheço diretores maravilhosos, porém poucos, mas que não haja mais esse olhar. Né? Então, eu tento passar para as pessoas que estão chegando agora que elas entendam o que é estar dentro de uma escola, que tem que ter uma generosidade, tem que ter uma intuição, tem que sim aprender a parar de ser hostil, porque você está trabalhando com seres que estão em
em momentos de formação e que de repente não tem isso em casa, Sim. né? E sorte de quem tem. E tem gente que só tem dinheiro. Só dinheiro. O dinheiro, ele é importante, ele é necessário, gente, né? Ninguém vai ser hipócrita em falar que não. Sim. É o dinheiro que nos faz proporcionar algumas grandes situações, como viajar, como poder agora fazer formatura. Sim. Mas, além disso, é isso, né? De acolher, é de abraçar, é de você saber que um aluno falou de suicídio dentro da sala e você conseguir correr para aquilo, né? E conseguir salvar. E aí você receber um telefonema da terapeuta que você nunca viu e falar, olha, você teve um papel crucial na vida desse adulto, né? Porque eu tenho até hoje alunos que já são adultos, passou de 18 anos, são adultos, têm boletos para pagar. E que falam da gente em terapia e graças a Deus ainda temos muitos terapeutas, psicólogos que também ainda têm esse coração, outros não, né? Só querem receber e falar o que a pessoa quer ouvir. Há 3 semanas eu recebi essa ligação, né, dessa terapeuta e falando, olha, eu quero falar que você teve você teve um papel incrível dentro da vida desse ser, né? Falou do aluno tal. E hoje ele está com 26 anos. Que lindo. E é porque ele te cita muito, então eu vejo que você foi um papel muito importante na vida dele. E aí eu queria te conhecer, o dia que você tiver um tempo, pra gente poder tomar um café, eu ir conhecer a tua escola. E isso, assim, te explode, né? Faz você enxergar que é realmente o caminho, que é um caminho que ele é mais longo. Ele não é fácil. Rodrigo, eu queria... Não, na verdade, não queria, não. Mas eu falo assim, quando a gente fala queria, é na maneira geral de falar, né? Poder fechar a porta da escola e falar, ai, nossa, tchau. Problema da escola. Não, eu não consigo, eu não consigo, eu sofro, eu mando mensagem à noite, se eu não respondo às 10 da manhã, eu respondo às 6 da manhã, e se eu respondo às 10, azar de quem ouviu, porque aí eu vou falar mais 10 mil áudios, porque eu não mando áudio, eu mando podcast. Podcast, 4 minutos cada um. Exatamente, porque eu volto a dizer, falar de educação para mim não é simples. Eu não consigo simplificar, né? Falar rápido. Se você vai conhecer a escola, como que eu vou te falar? Porque eu preciso ser rápida, mas o meu rápido é 1h30, né? Eu preciso falar em 1 hora. Tem gente que fala em meia hora, 20 minutos. Eu falo, não, oi, tchau. Como que eu vou falar do que eu vou proporcionar para o teu filho que vai ficar comigo? É uma vida, né? Que seja 1 ano. 1 ano é muita coisa, gente, né? E nunca é só 1 ano, graças a Deus. Sim. Mas como que eu vou falar? É muito pouco. Então, assim, eu tento colocar... Eu sei que meu tempo já deu. Eu tento colocar ali todas as questões possíveis e ter nos 2 olhares, direção e maternidade, para conseguir fazer com que essa pessoa entenda que a gente vai realmente olhar para o filho dela e falar, vem cá que você é meu. Porque hoje você está nessas 2 vertentes. Você não é apenas diretora, mas você também é mãe. Exatamente. Faz toda a diferença. Né? E eu vi também na minha filha, né? Ela falou, né? Tão bobo, mas tão real. Sábado foi aniversário da minha sobrinha e aí ela fez uma festa temática. E aí minha filha falou, do que você vai? Eu falei, não sei, Manu, né? Do que a mãe vai? Você vai colocar uma capa preta, vou de vampira, você quer ir de chapeuzinho, vou ver uma máscara, vou me pintar, vou de lobo. Aí ela falou, mãe, vai de Mulher Maravilha. Tem tudo a ver com você. Aí eu falei, por quê? Eu falei, eu não sou alta, não sou mais, né? Linkei a Mulher Maravilha do filme, né? Aí ela falou assim, mãe, você dá conta de tudo. Você consegue tudo. Aí eu falei, gente, que bom. Se a tua filha né? tem essa percepção, que a pessoa que é uma das pessoas que mais me afeta tem esse olhar. E que por mais que eu chore às vezes no banho, né? Porque eu também tenho meus momentos de descarrego, de ter dias difíceis, como esse que eu estou dizendo para vocês, esses dias de um menino ter comentado em sala de suicídio, e que a gente tem pouquíssimos casos, mas que infelizmente temos,
que ele comentou de suicídio. A amiga pediu para ir no banheiro. Olha só, a amiga pediu para ir no banheiro. Subiu, eu estava atendendo, ela abriu a porta com tudo. Eu estava com uma família inteira. Quando eu falo inteira, era mãe, pai, irmã, avó. Conhecendo a escola, eu pedi desculpa, saí correndo, porque ela fez assim, é muito sério, eu preciso que você venha agora. Eu não pensei na questão do suicídio, eu achei que eu tivesse caído, machucado, tava sangrando, osso exposto, algo assim. E aí eu falei, só um minutinho, gente, e nem expliquei, e saí. E aí eu falei, Nina, sobe, acompanha a família. Eu falei, vou ver. Ela falou, Tamara, não, ela só subiu correndo, não falou nada. Enfim, só pedi pra Nina subir pra ficar com os pais e corri. E aí, fui correndo com ela. Falei, o que me fala? Aí ela falou, né? E tal amigo falou ontem pra gente que não quer mais viver, que não quer mais nananã. E hoje ele falou, e aí ele pegou uma tesoura e foi pro banheiro. E aí eu entrei no banheiro correndo, sem pudor, sem saber se estava com calça, sem calça, nem consegui pensar. E abri a porta com tudo, e ele estava sentado olhando para a tesoura e... Gente, isso que não é um podcast, não. Que é uma terapia, gente. E aí você, né, e abri, e tirei ele de lá, e abracei só, não questionei. E depois fui começar a entender. Ele tinha vivenciado uma situação no final de semana, seríssima, familiar, e não estava conseguindo lidar com aquilo. E não podia falar em casa, porque estava com problemas. E não pensou. E aí ele falou, não, eu não ia, né, tirar a minha vida. Estou falando de uma forma um pouco mais tranquila aqui. Eu não ia tirar a minha vida. Ele falou, eu só queria fazer essa dor passar, através de outra dor. Né, que é assim que as situações começam. Sim. Os cortes, as tiradas de cabelo, né? Você se machuca para tirar uma dor que não vai sair, mas eles não entendem isso. E ali no momento é onde sacia. E eu falei, não, você é tão importante para mim, tenho um amor por você, não faz isso. E aí chamei a mãe, eu não posso ir. Eu falei, eu não estou perguntando se você pode, eu estou falando, você tem que vir. Não tem problema, a hora que você puder. Só que ele não vai sair daqui hoje, em nenhum horário, se você não vier buscar. Não contei por telefone. E aí, a hora que eu voltei, né, a família tava ali, a Nina já estava finalizando, faltava pouca coisa, e eu voltei e fui pedir desculpa. O pai falou assim, me pergunta para ela o que eu falei. Aí a Marina começou a dar uma risada sem graça. Ela falou, ele falou que ele não precisava ouvir mais nada de você. Só da maneira com que você saiu, que você conduziu, entendeu que tinha um chamado de um aluno, ele decidiu que os filhos vão ficar aqui. E aí eu falei, que bom, né? Que bom que a gente consegue ter isso. E mostrar que e volto a dizer, Rô, que mesmo demorado, eu sei que é um trabalho honesto, que é um trabalho fiel, que é um trabalho de verdade, que é um trabalho sentido. E que ele não é e estudado. Porque quando isso acontece com uma criança, eu começo a estudar dentro da minha cabeça. E aí, onde eu não durmo, eu passo a minha noite de insônia. Porque eu falo, o que eu posso trazer para ele dentro da escola? Porque dentro de casa eu não consigo agir, que é a casa dele. O que eu consigo fazer? Aí já comecei. Aí eu já mandei mensagem para o Guilherme, que estava lá na viagem. Ó, ele está participando do grupo de vôlei masculino? Não, Tamara, nunca pediu. Vamos tentar? Vamos tentar tirar ele desse ambiente que está difícil? Né, que tá... Então, a gente começa, então, o papel, entende que do diretor, ele vai muito além. Então, o diretor, o líder, né, ali, ele tem que cuidar de todos. E qual é o momento que você é cuidado? São pouquíssimos, Rô. Mas o que te traz um afago e que faz a gente continuar são esses atos de você ter a certeza que você conseguiu. Que você conseguiu fazer ser. Né? E aí, novamente, eu estou voltando aqui na palavra ser, mas que para mim é fundamental. Minúscula, mas de uma grandiosidade enorme. Maravilha. Tá. Foi maravilhoso. Eu não... Foi maravilhoso te ouvir, porque acredito eu que os pais que estão lá à tua frente têm essa mesma percepção, né? Que
não é apenas você colocar o seu filho numa escola, Sim. né? É você colocar o seu filho, que para os pais é o bem mais precioso, ou deveria ser, né? Sim. É, Mas que pra mim é, né, Rô? Eu olho e falo assim, nossa, é o único bem que a Larissa tem. É o bem real dela, independente se ela se doa ou não se doa. A Larissa se doa, como eu, ao extremo. Mas independente se o pai está se doando, na minha visão, ele deveria estar. sim, Então, na minha visão, eu estou cuidando e lapidando do único diamante que ele tem ali, que ele vai sim, guardar em qualquer cofre, né? Mesmo que ele não veja, eu vejo assim, sim. né? Então, é sentir, é doer, mas é ter muita satisfação também. E é lembrar de tudo isso que nós falamos, né? Que tecnologia, o que vem por aí, o que está por vir, é importante para agregar, mas isso não tem que ser o principal Sim. do espaço. O principal Não é deve, né? o amor, Não o deve carinho, a ser. atenção e a grande vontade de transformar a vida de cada um que está ali. Exatamente. E pra gente finalizar, gente, já deu meu horário, o Rodrigo até colocou pra tocar aqui. Mas Já faz eu falei que 30 tinha, minutos. eu falei que eu ia contar um negocinho só no final. Lógico que a gente quer proporcionar mais para eles também, né? E aí em outros contextos e criar sim um laboratório tecnológico, né? E a gente falando agora no presencial, mas que seja olhado e que seja nos momentos devidos, cabíveis ali. Então, pensando nisso, a gente vem procurando, né, espaços para poder crescer, até porque a gente vem tendo uma demanda muito grande de procura e onde nós estamos ali nos dá uma proporção X de alunos e eu não quero superlotar salas e colocar aluno sentando em cima de aluno, não é também o que me agrada e não vou fazer. Então a gente começou a buscar e assim, e aí muito fora da nossa realidade, ou fosse localização, ou fosse financeira. Então a gente teve uma outra visão de começar agora a procurar um terreno para a gente construir, né, que na verdade é a minha idealização também. Sim. Como dinâmica, eu já consegui estruturar a escola. E de visão, agora eu quero estruturar a escola física. Então a gente conseguiu uma estrutura ali perto, né, para os maiores até. E a gente pensou, o que a gente vai fornecer para eles já para 2026? O que a gente vai fornecer dentro desse espaço aqui, né, para eles? Então, e aí não tem como, mas já idealizei. Eu falei, bom, como eles são maiores e eu vou precisar prender atenção, são alunos que estão indo para o ensino médio, que vamos colocar sim um laboratório que ofereça tecnologias, que eles tenham um tempo de game deles, que eles queiram, para que eles passem mais tempo dentro da escola. Legal. E não tenham que ir embora vivenciar alguns deles, né, esses momentos. Alguma hora eles vão ter que ir embora, mas que eles queiram estar dentro da escola, que não seja sofrido, que eles tenham momentos prazerosos. E aí dentro desse espaço a gente vai conseguir fornecer isso para esses adolescentes. E aí a gente vai vir também com uma proposta aí de trabalhar muito esse lado emocional deles através de uma sala diferente que vai trazer uma narrativa de foi o que eles vivenciaram mais ou menos, sabe? Jogar o que você está sofrendo na fogueira ali, então a gente vai ter esse momento dessa sala. Legal. E que a gente vem buscando, que é uma sala independente de religião, mas para que vocês possam entender, meio budista ali, né? Não colocando nada de religião, mas que... Exato, que traga um momento espiritual. Não vou nem falar espiritual, porque às vezes, de repente, vai ter alguma religião que vai falar, mas uma sala que traga positividade. Legal. Sabe? Que traga calma. Energia boa. E que traga calma, e que traga energia positiva, e que você possa ter um momento ali de respiro. Estar com você também. E também não vai ser entrar e escutar sozinho, não, e deitar ali e dormir. Não, são momentos que serão criados para a gente poder acalmar esse coração que vai começar a pensar em vestibular e tudo mais. Perfeito. Mas é isso. Legal. E eu agradeço a revista Nova Versão,
a você, Rodrigo, e parabenizo vocês também pelo crescimento que vocês estão tendo, que está sendo excelente. Vocês estão tendo uma visibilidade enorme. E comentei, acho que com a Lari, que nós começamos. Para quem acha que revista ou esse tipo de matéria não traz aluno, traz. Invistam, e isso não é marketing. Claro que faz parte do marketing, Sim. mas não foi pedido por eles. Mas eu estou dizendo porque eu recebi este ano, somente este ano, não somente assim, nesse período agora, já recebi alunos antes, mas em menos de 3 semanas, 3 alunos que vieram através da revista. Não através do Rodrigo e da Larissa, mas através da matéria Nova Versão. Legal. Então, contem comigo, com os Supérios, porque nos deu um resultado positivo e eu fiquei feliz por vocês também, né, estarem sendo vistos dessa forma. E eu não sou de ficar investindo em muitas revistas. É lógico que conhecendo a Larissa fora das paredes de estúdio e fora da capa de revista e tudo mais, eu conheço a Larissa como ser humano e foi isso que me trouxe para a Nova Versão. Mas conhecendo a junção que se formou e podendo conhecer também o Rodrigo, um dia a gente teve uma conversa muito profunda também, né, Rô? E nós descobrimos ali também várias coisas ali pessoais, um do outro, e foi muito bacana. Poder investir em vocês, saber que eu estou investindo no que eu também acredito, né? E nessa matéria. E eu não vou por marca. Né? A Larissa veio de uma marca e eu não fiquei por conta da marca, eu fiquei por conta do ser humano, Larissa. Sim. Né? E a junção que vocês estão tendo, estão nos fazendo e me fazer chorar aqui hoje, que não é fácil. Não que eu não chore com facilidade, mas eu consegui ter um controle, porque a gente precisa, né? Às vezes você vai dar uma palestra, e aí você fica chorando o tempo todo, você não consegue. Mas hoje, para mim, foi um desafio, viu? Estar aqui com vocês. É que a grande questão que eu falo, que assim, hoje, mais do que nunca, eu percebo que é propósito. Exatamente, Rô. Né? Nós chegamos numa fase que realmente pode parecer uma palavra, igual você falou, a palavra certa, tão batida, tão clichê, e a gente vê as pessoas usando muito em vão. Sim. Né? Mas esse propósito você vê não quando você fala, você vê quando você atua. Exatamente. Né? Então, é o propósito da Nova Versão de mostrar o melhor da Tamara, porque a gente acredita nesse melhor, e a gente vê esse melhor acontecendo, e esse retorno vai acontecendo. E de vocês, né? Porque vocês poderiam simplesmente só publicar ali e não dar adiante. Então, é exatamente isso que você falou, não são só palavras. Aqui a gente falou muito, a gente conversa muito, eu falo muito, mas eu falo baseado nas minhas ações, porque eu sou de ação. Eu convivo, eu faço, eu tô no pátio, eu tô na sala, e vocês também. Né? Você passa, às vezes, na escola, do nada, a Marina fala assim, o Rodrigo veio aqui, né? E a gente, às vezes, não consegue se ver, mas eu sei que, de repente, para ir fazer uma visita, para saber como tá, né? A Larissa mandando sempre os feedbacks ali, isso é muito importante, né? Então, assim, gente, muito obrigada. Foi uma manhã, apesar do dia chuvoso, acho que nós vamos sair lá, vai ter um sol chuvoso e choroso, nossa. E choroso, mas choveu lá fora e aqui dentro. Produtivo. Acredito que para mim, para vocês, maravilhoso, para as meninas, né, do marketing e para o pessoal do estúdio também. A gente que agradece. Sinta-se sempre convidada a estar aqui. Estarei. Quando não for, eu vou cobrar. Gente, obrigado, não vai precisar cobrar, não vai precisar cobrar. Obrigado, Lari. Obrigada, Rô. E nós vamos ficando por aqui, porque hoje a Nova Versão também está além da página, contando histórias que merecem ser contadas e inspirando você com a verdade e propósito que a gente traz dessas pessoas que são incríveis. Até a próxima.